Olá, muito bem-vindos de volta ao podcast em Pratos Limpos. Eu sou o nutricionista Lucas Oliveira. Estamos hoje com mais um episódio da série de episódios de podcast em que vamos falar sobre temas de nutrição, alimentação, bem-estar e desporto. Temas esses que estão relacionados ao Congresso Legumina, o congresso pioneiro de alimentação vegetariana aqui em Portugal. E hoje temos aqui a alegria de estar com a minha colega e amiga também, Ana Isabel Monteiro, ou Laranja Lima, como alguns a conhecem, vamos chamar assim, para falar sobre um tema muito interessante. Vamos falar hoje sobre a doença celíaca. Há sempre muitas dúvidas sobre o glúten, hoje na atualidade, acho que é um tema mesmo que gera alguma polêmica até, se é que posso dizer assim. Acho que pode. E, bom, primeiro, além de agradecê-la, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, para a gente começar a conversar. Obrigada, Lucas. Pronto, eu sou a Ana Monteiro, sou nutricionista. Mais recentemente tenho feito alguns trabalhos com a Associação Portuguesa de Celíacos, daí também esta ligação a este tema da doença celíaca e da dieta sem glúten. Trabalho muito, claro, a parte do vegetarianismo e, sobretudo, em bebés. Portanto, tenho tido muitas mamãs e muitos bebés que fazem uma introdução alimentar vegetariana, ou pelo menos de base vegetal, o que é ótimo e eu gosto muito de trabalhar essa parte. Tu não te apresentaste, Lucas, portanto eu acho que também era importante nós conhecermos. Bom, olha, eu gosto de falar então. Sou nutricionista também, somos colegas, me formamos na mesma faculdade, na Faculdade de Ciências e Nutrição da Universidade do Porto, e há um ano me formei, eu acho que, ao contrário de você, eu já não sou tão interessado nessa área da alimentação materno-infantil. Isso foi uma necessidade. Exato, pois, eu entendo, agora que você é mãe, né? Mas é bom que a gente se completa, né? Aqui em Portugal, os nutricionistas, vamos dizer assim, mais interessados na alimentação vegetariana, cada um vai mais para uma área. A área do desporto é uma área que com certeza me interessa bastante, mas pronto, eu gosto muito, acho que temos muito isso em comum, de estar sempre se atualizando sobre evidência científica, acho que isso é importantíssimo no meio vegetariano, né? A gente já vem com um estigma, às vezes, de ter uma agenda, né? De ter um viés, vamos chamar assim. Então, acho muito positivo a gente ir se apoiando e trazendo a evidência científica atualizada para a população. E haver essa partilha. Exato, perfeito. Bom, vamos começar, então, com conteúdo mais teórico, mais básico, só para nos contextualizarmos. Antes de tudo, eu acho que é importante passar para o ouvinte ou para quem está a assistir por que escolhemos falar sobre também doença celíaca. Claro que, além de estar, né, muito falado hoje em dia, é importante entender, e não quero me expressar mal aqui, de que numa alimentação vegetariana, dentro de todo o espectro dela, há restrição de alguns grupos alimentares, né? Nomeadamente o grupo das carnes, o grupo dos lácteos, né? Ou até mesmo o mel, a depender dos ovos, de qual padrão alimentar, mas isso não quer dizer que é uma alimentação restrita, né? Na verdade, normalmente ela até fica mais diversa, né? E tal. Se nós não pensarmos no que excluímos, mas sim no que incluímos, acaba por ser uma alimentação muito mais diversa. Perfeito, portanto, sim. Perfeito. Então, mas em termos de grupos alimentares, acabamos por restringir um pouquinho, e quando falamos de doença celíaca, que é uma doença em que temos que, e já vamos falar um pouco mais sobre isso, excluir alguns alimentos que contêm o glúten, vamos estar, entre aspas, se é que posso colocar, restringindo um pouco mais a alimentação, e por isso vem alguns desafios associados. Claro que sim, nós não estamos aqui para romantizar, apesar de nós sermos pró-vegetarianismo, como é óbvio. É sim uma dieta que, se não for planeada, se torna mais complicada, obviamente, e acrescendo aqui a questão de retirar o glúten, ainda mais complicado se torna. Portanto, super importante termos aqui um acompanhamento não só de nutricionista, mas de uma equipa multidisciplinar que consiga fazer este acompanhamento a longo prazo, não só apenas numa fase inicial, mas é super possível. Portanto, com alguns cuidados acrescidos, mas é possível, sim. E vamos entender aqui agora como fazer possível. Bom, então vamos começar primeiro entendendo o que é o glúten, que hoje tanto se fala, é um hidrato de carbono, é uma proteína, é um demônio, é um anjo, é o quê? Sim, eu acho que é uma ótima maneira de começar. Portanto, o glúten é uma proteína e normalmente tem sido, mais recentemente tem sido demonizada, não é? Enquanto que a proteína em si tem sido, não é? Há todo um hype à volta da proteína. Mas, portanto, o glúten é uma proteína e é composta por dois tipos de proteínas diferentes, dois grupos, que são as gliadinas e as gluteninas. Cada uma delas tem a sua função. Portanto, se nós formos a pensar na massa do pão ou no pão em si, que é um alimento típico onde o glúten está presente, estas proteínas vão ter a sua função. Uma vai trabalhar mais a parte da elasticidade do pão, da extensibilidade da massa, por aí. Portanto, essa vai ser a função do glúten na culinária ou na gastronomia, digamos assim, mas basicamente ela é uma proteína que está presente em alguns tipos de cereais, como o trigo, o centeio e a cevada, sobretudo.
Perfeito. E o que então seria a doença celíaca? Qual a relação dela com o glúten, com essa proteína, ou com esse grupo de proteínas? Certo. Então, a doença celíaca é uma doença autoimune e crónica, portanto, infelizmente é algo que vai acompanhar a pessoa para toda a vida. E o que acontece é que, a quando do consumo desta proteína, do glúten, o nosso sistema inflamatório reage. O nosso sistema imunológico fica alerta, acha que estamos a ser agredidos e, portanto, o nosso intestino vai reagir. A longo prazo, isto vai provocar aqui uma degradação da mucosa intestinal. E se for uma exposição contínua, vai haver uma atrofia das vilosidades intestinais. Portanto, se nós pensarmos que o nosso intestino tem as vilosidades intestinais, que podemos fazer aqui o paralelo com os nossos dedos, não é? Sim. Temos aqui as nossas vilosidades. Isto vai nos aumentar a área de absorção dos nutrientes. Quando o nosso intestino integra o glúten como agressão, isto vai ficar cada vez mais destruído, vamos ficar com uma mucosa plana. Portanto, a área de absorção vai ser muito reduzida. E é isto que acontece no fundo na doença celíaca. Portanto, vamos ter aqui menos absorção de nutrientes. Isto pode, a longo prazo, levar até uma desnutrição. Portanto, porque vai haver aqui muitos nutrientes que são absorvidos normalmente no intestino delgado, que vão ficar por ser absorvidos. E também, se nós juntarmos isto tudo e formos a pensar no processo de digestão, isto vai resultar numa distensão abdominal, diarreias frequentes, por exemplo. Depois os sintomas variam um bocadinho, mas estes são dos mais comuns. Perfeito. Uma ótima analogia dos dedos. De fato. É muito bom. Fácil de lembrar. Bom. Então, de fato, é como se torna basicamente uma toxina, uma proteína que se torna ali mesmo uma toxina, algo mesmo danoso para os indivíduos que têm essa doença autoimune. O que não quer dizer que um indivíduo que não tem essa doença autoimune sinta os mesmos malefícios, ou enfim. E isso é um problema generalizado, ou seja, já temos dados hoje em Portugal de quantas pessoas têm a doença celíaca. Hoje acredito que o diagnóstico fazemos mais o diagnóstico, né? Uhum. Não sei se temos dados mais antigos, mas hoje qual é a situação, qual é o cenário de Portugal para a doença celíaca? Que eu saiba, o estudo mais recente que nós temos é 2018 e apontava para cerca de 1% da população, o que é semelhante na Europa. Okay. Sendo que se torna uma doença mais comum em agregados familiares onde um ou mais membros já tenham também a doença celíaca. Portanto, apesar de ser uma doença, pensa-se que multifatorial, tem aqui também uma grande componente hereditária. Torna-se mais comum realmente em famílias que já tenham também esse historial. Agora, estavas-me a dizer se é uma coisa geral. Esta questão do glúten, não é? Era isso que estavas a perguntar, se faz sentido também tirar outras pessoas? Sim, acho que a gente pode até aprofundar mais por aí, mas a minha ideia até com essa pergunta foi entender se o glúten é de fato um problema para uma parcela muito grande da população, considerando essa prevalência de doença autoimune, de doença celíaca baixa, de 1%. Sim, 1% não diria que é muito alto, mas há vantagens em tirar outras pessoas. Atenção, o glúten não é o demónio, como tu começaste por dizer, portanto não é uma coisa generalizada, mas nós temos esta questão da doença celíaca que é autoimune, portanto o nosso sistema imunológico encara mesmo o glúten como se fosse uma agressão, mas existem outras doenças, como o caso da sensibilidade ao glúten não celíaca, nem sei se podemos dizer que é bem uma doença. Pronto, mas é um termo ainda um pouco novo, ou um termo, essa doença sensibilidade não celíaca, é um termo ainda meio novo na literatura científica. Não se fala muito. Mas efetivamente a pessoa reage mal aos alimentos que contêm glúten, mas não é esta resposta inflamatória e imunológica. Portanto, a pessoa acaba por ter na mesma os sintomas gastrointestinais, mas não é uma agressão, digamos assim. Depois, temos alguma evidência, ainda não muito robusta, também com outras doenças. Por exemplo, sendo uma doença autoimune, às vezes até se relaciona com a tireoidite Hashimoto, que eu tenho. Sim. Mas ainda não é nada muito robusto. Pensa-se que poderá ter vantagem tirar o glúten, mas porque normalmente elas andam a par. Portanto, não é da tireoidite Hashimoto em si. Só está associada a outra doença. Exatamente. Pronto. E depois há pessoas que reagem mal ao glúten, mas nós não temos como saber se é os FODMAPs, não é? Há pouquinho acho que estavas a falar disso. Exato. Era a minha próxima consideração. Muitas vezes as pessoas já vêm com esse pré-concepção, com esse preconceito com o glúten, porque, de fato, quando comem algo que tem glúten, um pão ou massa de trigo, algo assim, sentem desconforto. Certo. E, claro, o sentimento do indivíduo tem que ser valorizado, tem que ser digno, não só dizer, você não tem doença celíaca, você tá bem, não tem nada a ver, é psicológico. Mas, muitas vezes, porque a causa não é necessariamente a proteína, ou as proteínas em si do glúten, mas sim outros componentes do alimento ou da matriz alimentar que podem causar isso.
que seriam os FODMAPs. Sim, se nós estivermos a falar num síndrome do intestino irritável, cujo diagnóstico é dificílimo, não é? Normalmente leva muito tempo. É uma área complicada também. Né? Tal como a doença celíaca. Portanto, se não tivermos aqui uma equipa especializada, normalmente o diagnóstico demora bastante tempo. Até é mais fácil normalmente nas crianças, logo ali na introdução alimentar. Se forem bem acompanhados, há o diagnóstico logo aí, muito cedo. Mas fazendo então um paralelo com o que estávamos a dizer do síndrome do intestino irritável, efetivamente essas pessoas o que não conseguem digerir é um certo grupo de hidratos de carbono, que são os hidratos de carbono fermentáveis. No entanto, como há alimentos comuns que têm glúten e estes hidratos de carbono fermentáveis, é mais fácil, se calhar, numa primeira fase, orientar a pessoa no sentido de, olha, vamos tirar o glúten, pelo menos numa fase inicial em que eliminamos uma série de grupos alimentares, e pode ser mais fácil nesse sentido, não do glúten propriamente dito. Exato, e até só para trazer alguns exemplos aqui mais práticos, a gente estava a falar sobre isso, e na minha experiência e prática clínica eu já pude ver casos assim, em que a pessoa comia pão ou massa de trigo, e a depender da quantidade o desconforto variava, o que pode ser e chegou a ser um exemplo claro de uma pessoa que tinha alguma intolerância aos FODMAPs, que é essa sigla para esses hidratos de carbono fermentáveis em alguns alimentos, e quando comia seitan, que é basicamente glúten puro, ou seja, proteína pura, não tinha esses hidratos de carbono fermentáveis, não sentia desconforto. Então, de fato, além de ser uma doença vamos dizer, multifatorial e vamos dizer, complexa, ainda tem essa interface, né, para o diagnóstico com outras condições que podem tornar esse procedimento, esse mecanismo de diagnóstico ou de entender melhor mais complicado. Sem dúvida. Sim, e se não tiveres, lá está, os especialistas nisso, vamos andar aqui à volta e não vamos perceber o que é. E atenção que não nos cabe ao nosso diagnóstico, não é? Isto tem que ser feito com a equipa médica. Exato. O nutricionista pode tentar orientar. A gente assume no momento seguinte, né? Exatamente. Talvez, de tratamento. Perfeito. Olha, falando disso, nós não falamos do tratamento, mas neste caso da doença celíaca, o único tratamento é mesmo connosco, que acaba por ser uma dieta sem glúten. Portanto, aqui o nutricionista vai ter um papel fundamental para ajudar para que não haja déficits nutricionais. Porque é comum numa doença celíaca, seja pela questão da própria pessoa ter medo e acabar por excluir alguns alimentos, seja mesmo por aquela tal mal absorção que eu estava a dizer por causa das velocidades, é provável que haja aqui alguma desnutrição, se não for uma coisa bem planeada. Portanto, nós aí somos fundamentais. Perfeito, exato. Minha pergunta era nesse sentido, minha próxima pergunta. Então, o tratamento hoje, as diretrizes recomendam, de fato, para quem é diagnosticado com doença celíaca, excluir o glúten totalmente da alimentação. Para sempre. Perfeito. E pronto, talvez no futuro ainda venha alguma outra tecnologia, algo nesse sentido, mas... E daí, então, vem outras complicações. Então, pelo fato de você destruir as microvelocidades, você já não consegue absorver bem, você tem uma inflamação crônica e isso gera déficits nutricionais, uma subnutrição. Exatamente. Pela má absorção. Então, vem problemas seguidos a isso. Pode ser da mal absorção ou pode ser, lá está, da ingestão deficitária. Porque depois a pessoa, ok, tens que tirar o glúten, mas não lhe é orientado o que é que vai fazer então. Estás a perceber? Exato. Se não houver essa orientação, acaba a pessoa também por ficar ali um bocadinho perdida e pode estar a excluir alimentos ou grupos alimentares que seriam fundamentais e que iam conseguir colmatar esses tais déficits. Pronto, e daí que o acompanhamento nutricional seja fundamental. Exato, perfeito. E agora acho que depois da sua fala, é um momento oportuno para a gente ligar as duas coisas, a alimentação vegetariana e a doença celíaca. Então, é possível, considerando todo esse desafio que é de adaptar uma alimentação, garantir a adequação da ingestão nutricional, considerando a má absorção, é possível uma pessoa que seja celíaca ter uma alimentação vegetariana? Sim, é possível. Não te posso dizer se há vantagens, não conheço evidência nesse sentido. No entanto, é possível nós conciliarmos as duas coisas. É desafiante, porque tal como nós começamos este podcast, se a dieta vegetariana em si já é mais desafiante, porque nós temos que ter alguns cuidados, obviamente, juntar as duas é ainda mais. Mas sim, é possível. Ok. Bom, teoricamente eu também entendo que sim. Mas sabemos que tem alguns nutrientes-chave, né, que eu gosto de chamar o nutriente a ter em foco, a ter em atenção na alimentação vegetariana. Sim. Quais são os nutrientes a ter em foco na doença celíaca ou mesmo na alimentação vegetariana ou em ambas juntas? Há alguns nutrientes que vale a pena destacar? Sem dúvida. Portanto, na alimentação sem glúten nós temos que ter sobretudo em atenção, ou melhor, falando aqui na doença celíaca, os principais nutrientes a ter em atenção acabam por ser a fibra, e é fácil nós pensarmos porquê, não é? Porque acabamos por excluir os cereais integrais, que são uma grande fonte de fibra. Portanto, a fibra pode ficar deficitária. Exato. O que na alimentação vegetariana não é um problema, porque nós consumimos quase mais do dobro, portanto aí não é um problema. Mas depois também temos a questão das vitaminas do complexo B.
A vitamina D, como estavas a dizer, e que já disseste no episódio anterior, é um problema generalizado, não é? E depois, a nível de minerais, temos o ferro, o zinco, o cálcio e também o magnésio. Alguns destes são comuns, sim, com a alimentação vegetariana. Exato. Não todos. Alguns de fato são comuns, pois, e acabam por se somar. Sim, sobretudo nós não temos esta questão no vegetarianismo, não temos a questão das vitaminas do complexo B na sua totalidade, que elas são várias, mas temos a vitamina B12, que é fundamental, obviamente, e para além destes nutrientes que podem ficar em déficit na doença celíaca, nós temos ainda a questão, a preocupação extra com o iodo e com o ômega 3, que não são um problema na doença celíaca, porque as fontes não têm glúten. Não é? Se nós formos a pensar no sal iodado, nas sementes de chia, nas sementes de linhaça, nada disso tem glúten, à partida. Sim. E também temos a questão da proteína, que aí sim, não é que seja um problema, mas nós acabamos por ter que excluir uma das grandes fontes de proteína que nós temos na alimentação de base vegetal, que foi aquilo que tu falaste há pouquinho, que é o seitan. Não é? Mas não diria que é um problema. Ou até mesmo alguns componentes do grupo dos cereais que contribuem para a gestão proteica total. Sim. Mas lá está, visto que nós vamos depois contar com as leguminosas, com o tofu, com o tempê, com a soja texturizada, com as sementes, com as oleaginosas, portanto, acaba por haver aqui imensas fontes de proteína que não têm nenhum componente de glúten. Exato. Então, ou até os pseudo-cereais, que o nome pode assustar para quem é celíaco, mas na verdade não tem, né? Sim. Os pseudo-cereais eu acho que enganam um bocadinho toda a gente, que eles não são bem cereais, não são bem sementes, ficam ali um bocadinho in between. Estão no meio, exatamente. Mas é fácil, mesmo, é fácil, não posso dizer que é fácil. Mas estavas a falar dos cereais, por exemplo, nós numa alimentação portuguesa, apesar de não serem fontes proteicas de excelência, como é o caso do pão e da massa, na alimentação portuguesa faz sentido elas entrarem como fonte proteica porque nós consumimos imenso. O contributo, né, em peso é muito grande. Apesar de não ser propriamente uma fonte proteica de excelência. Numa dieta sem glúten, obviamente que nós não vamos poder contar com um pãozinho de centeio, porque isso não vai entrar. Ou não podemos contar com a massa integral, que também acaba por ajudar bastante. Não vamos poder contar com isso, mas contamos com os pseudo-cereais, como tu estavas a dizer. O caso da quinoa. A quinoa tem uma componente proteica até interessante. Comparando com os equivalentes do grupo dela, talvez. Sim, e até porque na roda dos alimentos, o principal grupo proteico são, de fato, cereais e tubérculos, a fatia, né? Então é aí que já vimos por onde o desafio vai, né? Sim. Mas então, quais seriam exemplos de fontes destes nutrientes, ou de alguns específicos que julgue mais relevante de mencionar, por um celíaco, ou seja, da proteína ou do ferro, quais seriam? A nível de proteína, então, nós já falamos daquilo tudo, eu acho que é importante nós fazermos aqui o paralelo, visto que nós não vamos lá estar a contar com o pão e com a massa, como é que nós vamos substituir isto? Então, não faltam opções, como é óbvio, é fácil nós pensarmos que a batata e o arroz são substitutos da massa, certíssimo, estamos todos alinhados aí, né? Mas não são fontes proteicas, portanto, a única aqui, eu diria que é mesmo a quinoa, vai ter aqui, ela tem cerca de 4 gramas de proteína por cada 100 gramas cozinhado. Não é incrível? Se nós pensarmos num dia alimentar, pode ser uma ajuda. Temos também depois a aveia. No entanto, a aveia tem aqui... que gera alguma confusãozinha, né? Sim. Porque a aveia, apesar de ser naturalmente isenta de glúten, ela acaba por ser manipulada em fábricas onde também são manipulados os cereais, onde se calhar são embalados o trigo, o centeio e a cevada, então ela às vezes, por contaminação cruzada, pode tornar-se ela própria uma fonte de glúten. Perfeito. Ou pode ter aqui vestígios de glúten. Então, na matriz alimentar da aveia não tem glúten, não, mas por contaminação cruzada, por isso vemos no mercado, às vezes, aveia sem glúten. Sim, que acaba por ser muito mais cara, mas que para estas pessoas é importante. Por celíaco é mesmo... importante. Claro. Sim. No entanto, mesmo assim, há pessoas que não conseguem consumir essa aveia sem glúten. Pensamos que pela avenina, pela questão, por ser uma proteína com uma estrutura algo semelhante ao glúten, e alguns doentes celíacos realmente não conseguem na mesma consumir. Olha que engraçado. Sim. O que é que não é interessante substituir? Imagina, é muito comum tu veres a tapioca em vez do pão. Não tem glúten, não é? Mas a tapioca não tem nada. Nenhuma, literalmente só hidratos de carbono. Só hidratos de carbono. Não tem nem minerais, nem fibra, nem nada. Exato. Portanto, nem proteína não vai ser aqui uma boa alternativa. Podemos, claro, depois brincar com o que vai acompanhar a tapioca. Perfeito. Não é? Se tu usas a tapioca num pequeno almoço, podes combinar com uma fonte proteica, podes pôr um tofu mexido lá no meio, ou num padrão alimentar ovo vegetariano, podes meter um ovo mexido, ou fazer uma crepioca. Mas em si não substitui diretamente o pão, pelo menos enquanto fonte proteica. Exato. E são essas estratégias que nós nutricionistas
entramos para fazer ajudar. possível. Exato. Sim. Isso é fundamental. Às vezes as próprias pessoas também já nos ajudam. Por exemplo, nós já sabemos que as leguminosas são uma fonte de proteína, não é? Sim. Acaba por ser a fonte de excelência. No entanto, e eu já fui trabalhando com alguns doentes celíacos e mesmo quando trabalhei agora com a APC, as próprias pessoas me vão dizendo que não conseguem às vezes digerir as leguminosas assim tão bem. Portanto, talvez por esta agressão, por o intestino estar assim um bocadinho ainda desregulado, pelo menos numa fase inicial as leguminosas não podem entrar com aquela quantidade toda que nós gostaríamos. Exato. Portanto, se calhar começar mais devagarinho, perceber a tolerância da pessoa, começar se calhar por umas lentilhas corais que são mais levezinhas, não é? Sim, talvez por aí. Portanto, nós temos o perfeito e depois também temos o execuível. Por isso é que este trabalho continuado acaba por ser fundamental. Pois sim. Entrando um pouquinho mais específico, então, em alguns nutrientes que os cereais, os cereais que contêm glúten, são fontes. Então, por exemplo, as vitaminas do complexo B, ou mesmo alguns minerais, como ferro, zinco. Você já falou um pouquinho das leguminosas, mas então quais outros alimentos, especificamente, de uma forma mais prática, por exemplo, vamos dar nomes. Você falou da quinoa, o tofu pela manhã, ou substituir a tapioca, mas há outros pseudo-cereais, ou mesmo as leguminosas seriam a fonte mais segura de obter, por exemplo, ferro, zinco. Ok, quando falamos do ferro e do zinco, também temos aqui outras coisas interessantes. Por exemplo, o amaranto é também um pseudo-cereal, não vai ter grande interesse a nível de proteína, mas a nível de ferro vai ajudar. Portanto, é uma das coisas que nós podemos pôr. Também perdemos, quando falamos aqui da doença celíaca, perdemos uma grande fonte de ferro, que é o germano de trigo, não é? Pois, portanto acaba por ser bastante útil, ou uns cereais fortificados, nós perdemos isso, embora já encontremos cornflakes fortificados. Portanto, gluten free. Sim. Portanto, aí acaba por ser uma ajuda, não fortificados apenas em ferro, mas também em vitaminas do complexo B e vitamina D. Boa. Portanto, é aqui uma ajuda. Depois já sabemos, é que a nível do vegetarianismo, ou melhor, vegetarianismo se calhar era ok, mas o veganismo, temos que ver a fonte dessa vitamina D. Ok, claro, sim. Pois nunca temos como garantir, só olhando para o rótulo, não temos como garantir se é de origem animal ou não. Teria que investigar com a marca. Teríamos que investigar, exatamente. Pedir à marca. Normalmente eles são acessíveis. Boa. Sim. Bom, falamos da aveia, que é que gera essa confusão, mas hoje também já é fácil encontrar uma aveia sem glúten se o indivíduo não sentir desconforto, como mencionou, que também pode haver. Você mencionou especificamente sobre a vitamina D. E ela e eu poderia até aqui, pronto, isso é expandir aqui a vitamina D é um nutriente que teria atenção não só para celíacos, não só para vegetarianos, mas para quem vive em Portugal. Porque acho que, assim, sem exagero, para dizer que é quase um problema de saúde pública, né? A deficiência, a prevalência de deficiência de vitamina D que é muito grande. O que é problemático, não é? Nós vivemos num país costeiro. Exato. Mas olha, que no podcast que falamos sobre isso, tivemos a oportunidade de discutir as questões de clima, de até questões possivelmente genéticas, de metabolização, vamos dizer assim. Mas eu acho que entra uma questão cultural que tem a ver com o clima. Eu, como brasileiro, por curiosidade, vou partilhar isso, vim para cá e percebi que culturalmente a exposição do corpo aqui é menor. Mesmo quando há um sol, pelo vento também, talvez, vejo senhores que seria tão bom tomar uma vitamina Dzinha todos cobertos, então não há uma exposição tão grande assim. E a própria rotina, não é? A própria rotina. É muito os trabalho trabalhos casa, cada vez mais em casa, então acho que isso é um multifatorial. Mas então, para o celíaco vegetariano e que vive em Portugal, como seria então, falamos um pouquinho dos cereais, mas então como ultrapassaríamos esse desafio da vitamina D? Sim, nós temos outros alimentos fortificados que poderiam ajudar. As bebidas vegetais, os iogurtes vegetais, também já, grande maioria já é fortificado. Não sei se pode ser a grande maioria, mas já encontramos opções fortificadas, sim. Não é? E depois também, obviamente, havendo aqui a déficit suplementar, não vamos estar a brincar com fogo, não é? Não vamos estar a apoiar-nos só em alimentos fortificados quando a suplementação é também uma via possível, não há que ter medo da suplementação, ela existe para nos ajudar. Não só na vitamina D, mas também noutras vitaminas, por exemplo a vitamina B12, que é comum às duas. Nós sabemos que no reino vegetal não temos, a menos que seja fortificado. Já encontramos nas bebidas, nos iogurtes, na levedura, por exemplo, que pode também ser útil na questão da doença celíaca, desde que sem vestígios de glúten, obviamente. Pelas vitaminas do complexo B, talvez? Sim. E aqui exatamente, aqui não ia ajudar só na vitamina B12, ia ajudar nisso, no magnésio, no zinco, exatamente. Sim. Portanto, ia ser uma grande ajuda. Existem marcas de levedura nutricional e de cerveja. A cerveja não tem B12. Mas tem as outras vitaminas do complexo B, que poderia ser aqui uma ajuda, e existe, portanto isso também diariamente nós podemos consumir um bocadinho.
para mim, Ana, não é grande opção, que eu não como todos os dias levadura nutricional. Tem que tornar isso um hábito, né? Sim. É saboroso, mas assim, não acho que seja tão fácil em criar esse hábito. Exatamente. Mas lá está, temos os alimentos fortificados e não é uma questão. E aqui não é um problema acrescido na dieta vegetariana. Percebes o que eu quero dizer? Portanto, é aquilo que estavas a dizer, a vitamina D é um problema geral. Exato, não é exclusivo da alimentação vegetariana e nem dos celíacos. E falando aqui, não sei se tu falaste no podcast anterior dos cogumelos, falaste? Não, a questão da vitamina D2 e não chegamos a falar. Porque é possível, consensual ainda, não é? É possível também expô-los ao sol e tentar... Pensa-se que sim. Alguma coisa só nesse que a nível sentido, né? de praticidade, se tu fores a pensar. É. Eles têm que ser colhidos, expostos ao sol e consumidos. Pois. Se houver aqui malta que nos esteja a ouvir com plantação de cogumelos, força. Pode ser uma vantagem. Depois nos diz se tem funcionado. Eu não me fiaria só nisso. Pois é. Mas sim, supostamente é também uma coisa que poderia funcionar. Mas tendo em conta os hábitos dos portugueses, não é? Isso seria muito difícil. Porque não vais estar a apanhar cogumelos e a expô-los e a consumi-los. Não acontece. Pois, sim. Mas pensa-se que possa ser um caminho. Talvez. E entrando então especificamente em cada um dos minerais, só por exemplo, para as pessoas que assistem que têm doença celíaca ou que já conhecem alguém, o cálcio, por exemplo, falou das bebidas vegetais, iogurtes vegetais, fortificados, né? Então seria mais ou menos por aí? Quais seriam as estratégias para Na verdade, o cálcio, mais uma vez, não é um problema extra, sendo um celíaco vegetariano, porque as fontes de cálcio que nós temos são todas de origem vegetal, se formos a pensar. São todas, ou a grande maioria. Portanto, as bebidas vegetais e os iogurtes vegetais fortificados, sem dúvida, mas também o tofu. Claro. Uma fonte ótima de cálcio, sobretudo se for coagulado com sulfato de cálcio. Não podemos falar de marcas, mas pesquisem. Sim, tem algumas. Também temos os hortícolas de folha verde, uma couve galega riquíssima. Portanto, ela está agora a entrar em época, mais no inverno. Sim. Mas quando entrar na época é uma ótima fonte. As sementes de papoila, normalmente as pessoas não pensam nas sementes de papoila enquanto fonte de cálcio, mas são também as amêndoas. Portanto, não acho que seja um problema acrescido. Pois, até as leguminosas contribuem um pouquinho, feijão branco. O feijão branco, sobretudo, exatamente. Os figos secos, mas isso depois já são coisas que se calhar muito específicas que a pessoa na sua base diária. Quase entra ali pro time da levedura. Exato. Aquilo que ajuda, mas não entra. Mas aí a gente percebe quando a gente vai falando como que tem que ser de fato estruturado de uma forma mais inteligente, vamos dizer assim, né? A alimentação e ter mais uma cautela. Exatamente. Sobre o ferro, que é sim a ter em atenção nos indivíduos do sexo feminino, principalmente, que tem uma alimentação de base vegetal, mesmo vegetariana. Como faríamos para atingir o ferro sendo ainda celíaco e vegetariano? Ok, pronto, aqui nós temos algumas coisas, alguns pontos a ter mais em atenção, como aquilo que eu te disse há pouquinho. O germe de trigo não pode entrar, mas nós podemos, se a pessoa tolerar, contar com os flocos de aveia, que vão ter aqui um teor mais ou menos interessante, e com o amaranto. O amaranto tem aqui a questão de ter um sabor muito particular. Não sei se já provaste. Já em flocos, assim. Flocos mais fácil. Mas o grão em si tem assim um sabor bem particular. Portanto, depois também temos que ver se isto seria efetivamente execuível. E depois temos as outras fontes todas, que eu acho que a esta altura quem nos está a ouvir já sabe dizer também, que são as leguminosas, as sementes, as oleaginosas. Na verdade, até acaba por ser fácil nesse sentido, porque são sempre os mesmos grupos que nos dão tudo. Exato. Se vocês incluírem estes grupos todos os dias, é ok. Exato. Não, ali então eu vou até aproveitar, porque às vezes a gente pensa que todo mundo também conhece muito o nome dos grupos. Vamos citar aqui, então, algumas leguminosas, só para as pessoas, de fato, saberem. Então, seriam os feijões, lentilhas, grão de bico, os tremoços. Que a gente esquece, às vezes, que é leguminosa. Isso, o tremoço as pessoas esquecem-se que é o mais rico. Em ferro, pois. O mais rico em ferro, o mais rico em proteína. Um bocadinho não falamos dele, mas poderíamos ter falado. Sim, as sementes oleaginosas. Que seriam, então, por exemplo, sésamo, abóbora, chia, linhaça, papoila. Chia, linhaça, fundamentais aqui na questão do ômega 3. Exato. Portanto, depois acabam também por contribuir aqui. Sim. Temos os hortícolas, naturalmente. Os de folha verde escuro são os mais ricos. Malta, beterraba não é fonte de ferro. Pois ainda acredita-se isso, exato. Portanto, não é. As frutas não são fonte de ferro, mas vão ajudar na absorção. Pois. Portanto, aqui, se nós consumirmos sobretudo fontes de vitamina C junto com a refeição, nós já sabemos que vai ajudar na absorção. Fontes de vitamina C temos naturalmente a laranja, o limão, o kiwi, que é o que vai começar agora, está mais na época. No verão ainda tínhamos os morangos. As frutas vermelhas, as berries. Sim, que as pessoas também consomem bastante. É importante dizer que
apesar de nós termos legumes que também são fonte de vitamina C, como os brócolos, o rabanete, a couve roxa, etc., a vitamina C é uma vitamina sensível ao calor. Portanto, há aqui vantagens em consumir estes alimentos em cru. O que, se nós falarmos destes legumes, nem sempre é fácil. Quer dizer, tu podes fazer um coleslaw com a couve roxa e talvez o pimento também. O pimento também pode ser consumido em cru, se a pessoa digerir bem. Sim, tem gente que eu não consigo. É. O rabanete dá. O rabanete também é rico em vitamina C? Sim, e se tu laminares, consegues incluir numa saladinha. Fininho assim. Isso, e fica interessante. Mas normalmente é mais fácil com as frutas, mesmo que a pessoa não queira efetivamente consumir a refeição, quem não tenha esse hábito, podemos juntar um bocadinho de limão na água. Uma limonada, exato, ou um limão na salada, fazer um molho com limão e mostarda. Sem açúcar. Assim. Exato. Mas sim, e acaba por ser bastante execuível nós conseguirmos. Lá está, nas mulheres é mais difícil e isto, apesar de termos estes cuidados todos, não implica, ok, eu faço isto, portanto está tranquilo, não. Convém nós também vermos os níveis séricos de ferro e de ferritina, claro. De ferro, não, de hemoglobina e de ferritina. Sim. Não precisamos de ver de 6 em 6 meses, mas todos os anos eu diria que, pelo menos para as mulheres em idade menstrual. Exato, ou que praticam desporto, ou que ainda tem coisas mais que se acumulem para ter um risco de insuficiência ou de deficiência. Grávidas. Eu sei, gestantes, perfeito. Exatamente. Temos a questão do cafezinho, não é? Exato, esse é um ponto. Do café ou das bebidas ou alimentos ricos em polifenóis, muito ricos em polifenóis, vamos dizer assim, atrapalharem, né? O café, o chocolate, o cacau, os chás, né? Exatamente. E ainda por cima os portugueses têm muito hábito do cafezinho com chocolate. Olha, no Brasil também, mas aqui é mais. Aqui é... O café, a pessoa está a mastigar ainda, já pede o café. Exatamente, e depois anda sempre combinado com o chocolate. Portanto, aqui logo duas coisas. Que é muito bom, né? Mas talvez... Esperar um bocadinho. Eu tenho até tento ter uma abordagem prática quanto a isso, e geralmente, se não for mesmo um indivíduo que tenha um risco muito elevado, como, por exemplo, gestante, ou um indivíduo de sexo feminino, ou mesmo pratica desporto, ou que já tem um histórico de níveis baixos de ferritina, algo assim, eu geralmente sugiro, primeiro pensa em potencializar, igual falamos da vitamina C, frutinha logo depois da refeição. Quer o cafezinho? Ok, toma, mas... Já não estraga tanto. Mas espera um pouquinho, uns 20 minutinhos, já não estraga tanto, exato. Verdade. Porque às vezes para a pessoa até custa, e no final das contas o que vale são, como você falou, os níveis de ferritina e hemoglobina, estando ok com o café ali, né? Sim. Se tiver a frutinha antes, talvez até dá para... Pois. Quase que se equilibra, não é? Deixa-me só dizer que nós falamos dos chás e é importante que as pessoas entendam que o chá é apenas o que vem da Camellia sinensis, não é? É essa confusão. Que não é uma infusão. Exatamente, porque eu acho que é um bocadinho essa confusão. Às vezes eu falo com os meus clientes, da questão do chá, mas eu bebo. Até é comum, por exemplo, quando vamos a restaurantes de macrobiótica, normalmente há sempre infusões a acompanhar. Isso não é chá. Chá é chá verde, chá preto, chá branco, vermelho e o long. E o matcha também, que seria do chá verde. Sim, o chá verde jovem, exatamente. O chá verde do TikTok. Não, mas são as folhinhas novas, por isso é que eu estava a dizer que era jovem. É tipo nobre, assim. Eu achei que era jovem, tipo da geração jovem. Não, mas foi um ótimo paralelismo. Foi uma piada sem saber que eu ia fazer uma piada. Não, mas é isso mesmo. Portanto, só estes é que acabam por ser prejudiciais para a absorção de ferro. Se for uma infusãozinha de camomila, de lavanda, de limão, está tranquilo, mal. Exato. Por isso mas é sempre bom interpretar e analisar o contexto. Não queremos passar a mensagem que são bebidas más, né? Para a saúde. Todo. As pessoas às vezes acham isso, ótimo. Né? Estão associados à redução de várias doenças crônicas, são incríveis, mas o timing, talvez, em caso específico, num contexto específico, pode ser feito de forma mais inteligente. Estavas a falar disso e eu estava a pensar. Quando eu fiz o curso de atualização de conhecimento com o Vitor Hugo Teixeira e com o António Pedro Mendes, que são dois colegas incríveis, eles falaram inclusive do chá, lá está, que tem benefícios a todos os níveis. À exceção de quando bebemos demasiado quente, porque aumenta as chances de cancro da boca. Eu achei super... Pronto, achei curioso essa... Nós não pensamos nisso, não é? Exato. Mas efetivamente... Exato, não dá para julgar só, claro. Exato. Achei interessante. Deixa-me só dizer, desculpa, Lucas, isto que nós estamos a falar, depois não temos que nos repetir, também se aplica ao zinco. Portanto, acaba por ser bastante semelhante, não é? Ou seja, da interferência na absorção. Exatamente. Às vezes até os próprios métodos que nós usamos para melhorar a absorção do ferro, como a demolha, a fermentação, a germinação, no ferro também vai ajudar. Maximizado, vai ser influenciado. Sim. A única coisa que se calhar um celíaco aqui tinha que ter mais em atenção, por exemplo, o molho de soja é fermentado, mas acaba por ter vestígios de glúten. Portanto, aqui o molho, o tamari... Às vezes tem mesmo farinha de trigo na lista de ingredientes. O tamari não tem.
Acho que não estou a enganar-me agora no nome. É isso, tamari. É um molho de soja mais... Sem glúten. Diferenciado. Pois, sem glúten. E nessas lojas de produtos, assim, naturais, bio, essas coisas, encontra-se bem facilmente, né? Sim, nas grandes superfícies não tenho a certeza. Mas olha, boa observação. Até porque é uma alternativa para não usar demasiado azeite ou umas cenas assim e tal. Boa. E acho que tem menos sódio também, se não me engano, o tamari. Mais uma vantagem. Exato. Não esquecer que também que aqui as ervas aromáticas são também uma coisa que nós podemos usar para dar sabor. Nós estavas a falar do azeite, não é? Exato, podem ser mencionados. E tem vantagens. Pois é. E às vezes até em micronutrientes, mesmo sendo pouquinho, podem contribuir. Um dos minerais que falamos aqui, quase todos dos que mencionamos têm essa interface da doença celíaca com um padrão alimentar vegetariano. Sim. Mas há um que você mencionou no início, que é o magnésio, que hoje também está um hype nele, assim, acho que muitas vezes exagerado, que não é um nutriente que tem atenção numa alimentação vegetariana. Acho que assim, até conseguimos facilmente, claro, mas e para o celíaco, alguma particularidade quanto a ele? Sim, lá está. Para nós não é um problema porque a nossa base são as leguminosas, que são fonte. A soja, sobretudo, não é? Exato, a soja e os derivados são uma ótima fonte. Portanto, aí ia ajudar o celíaco também. A esta altura as pessoas também já sabem dizer oleaginosas e sementes, sempre. E é um dos casos que eu estava a dizer das ervas aromáticas. Aqui vai... Mesmo que te uses em pouquinha quantidade, a salsa, por exemplo, ou os orégãos, ou assim, secos. Pois, são tão muito concentrados. Exatamente, sim. Não é diferente se nós usarmos fresco e seco, mas o seco, lá está, como está mais concentrado, acaba por ajudar aqui nesta questão do magnésio. Os próprios pseudo-cereais também, o amaranto, aqui o trigo sarraceno também poderia ajudar um bocadinho. Mais um que tem um sabor muito característico, mas acho que é uma questão de irmos. Isso até me lembrou uma coisa engraçada que acho que vale a pena mencionar, acho que não falamos, que é sobre o trigo sarraceno, que é um pseudo-cereal, mas que leva trigo no nome, mas não tem glúten. Pode confundir, mesmo um milê. Às vezes ele pode ser... mencionado como trigo painço, mas ele não tem glúten. No Brasil fala-se assim, painço. Pronto, e ele também pode entrar aqui, também pode ajudar nestes nutrientes todos que nós falamos, e é um que o sabor até é mais agradável. Esse já comi, sim. Menorzinho e tal. Então seria o milê, o trigo painço, o trigo sarraceno, a quinoa e o amaranto. Seriam então os pseudo-cereais. Eu acho que o milê não é pseudo-cereal. Não, é um cereal mesmo. É cereal verdade, mesmo, é um cereal não mesmo. Esses outros três só que são pseudo-cereais, de fato. Perfeito. Esses seriam alternativas aos cereais e o arroz. Claro, que não falamos, arroz e batata doce, a mandioca. Esse já tínhamos mencionado. Sim. Perfeito. Então há uma ampla variedade e que também são ricos nesses micronutrientes que falamos, nomeadamente o zinco e o ferro. Uns mais que outros, obviamente, mas lá está. Se nós diariamente formos a pensar apenas nos alimentos que são mais ricos, é difícil. Portanto, eu acho que aqui o principal é nós termos uma alimentação variada, abrangente, que garanta todos os dias estes grupos alimentares que nós falamos, não é? E não estarmos a preocupar-nos apenas com o top 3 de cada nutriente. Entendes o que eu quero dizer? Porque senão acaba por ser uma alimentação que a nível de variedade vai ser muito reduzida. Não faz sentido pensar a esse nível. Só mesmo, e pegando naquilo que tu disseste há pouquinho, se nós sabermos que aquela pessoa à partida já tem um maior risco de desenvolver alguma deficiência específica, nós aí nessas pessoas, se calhar, olha, vamos reforçar aqui com este grupo de alimentos. Sim. Senão, uma alimentação variada será capaz de o fazer, de o suprir. Ok. Bom, tenho aqui uma questão que me surgiu agora. Esses produtos... hoje no mercado, acabou que virou uma indústria gluten-free, todo mundo acha que precisa tirar glúten, e alguns profissionais de saúde acabam por interpretar mal, no meu ponto de vista, a evidência científica, e achar que todo mundo precisa excluir glúten e tudo. Existe uma confusão, na minha percepção, por algumas partes uma parte da população que não tem uma literacia alimentar, vamos dizer assim, muito elevada, de achar que um alimento gluten-free é um alimento saudável, é um bom alimento porque não tem glúten, porque o glúten é o demônio que falamos no início. Mas... dessas várias categorias de produtos do supermercado que são gluten-free, tem que ter atenção, né? Não é porque é sem glúten, obviamente, que vai ser saudável, correto? E tal como não é vegetariano é saudável, tal como não é vegano é saudável. Perfeito. Às vezes... Bolachas, bolos exato. e... Eu acho que o selo, porque nós temos o selo do vegetariano e vegano, não é? Tal como temos o símbolo do APC. É? Pois existe então... aquele da espiguinha quase com proibido de espiga. Um triguinho sim, assim? Sim. Okay. Portanto, isso traz mais segurança ao consumidor. Eu acho que o principal papel desses alimentos e dessas certificações é trazer segurança. Para o celíaco. Exatamente. Okay. Tal como os outros para os vegetarianos e para os veganos. Okay. No entanto, isso não impede ou não dispensa a leitura de rótulos. Até porque os alimentos gluten-free, para se tornarem mais saborosos ou para terem uma textura que acaba por
parecido. não é? Pretende-se que seja semelhante ao original. Exato. Acaba por se adicionar, se calhar, mais aditivos. A nível de melhoria de sabor, melhoria de textura, mais gordura, porque a gordura vai ser aqui o veículo de sabor também. E, portanto, se nós vamos a ver as substituições gluten-free que procuram mimetizar ou imitar ao original, a nível nutricional, normalmente não são muito interessantes. Pois. Mas nós já mostramos aqui que se for uma alimentação o mais in natura possível, ou o menos processada possível, é perfeitamente possível e temos imensas opções, não é por aí? Ou mesmo dentro dos alimentos processados, saber fazer boas escolhas, como Claro disse o Ler os rótulos. Sim, não é igual. Lá está, pensando aqui nos ultraprocessados. Exato. Nós sabemos que a soja é texturizada, eu sei que ainda por cima tu tens um carinho especial a este. Eu amo a soja, tenho um viés para a soja. Está enviesado, portanto ele não pode falar. Mas sim, normalmente a soja texturizada é vista como ultraprocessada e não é a mesma coisa nós compararmos isso a umas batatas fritas ou uma bola de Berlim sem glúten, por exemplo. Exato. Sim, portanto não vamos excluir só por ser ultraprocessado, não vamos excluir à partida, mas é importante a pessoa saber ler. Exato, pronto. Bom, então para concluir, é possível uma pessoa que tem doença celíaca ser vegetariana? É possível, mas não dispensa acompanhamento. Portanto, aqui eu acho que nós temos que dar literacia, dar ferramentas não só ao doente, mas também à família, importantíssimo, e à comunidade que está, que abrange, não é? Que abrange essa família e esse paciente, porque são casos em que às vezes, por exemplo, eu agora trabalho mais com crianças. Às vezes basta um coleguinha estar a comer um pão ou o que seja, depois mete um brinquedo à boca, partilha, só isso já pode desencadear uma reação. Portanto, é importante que toda a comunidade esteja ciente disso e, obviamente, quem acompanha, os profissionais que acompanham, é importante fazer este trabalho conjunto, se possível com o nutricionista, claro. Exato, perfeito. Ainda bem que tem pessoas como você para ajudar, porque é de fato desafiador ter que lidar com isso, ainda mais com crianças, quando está se construindo a relação com o alimento. Sim. É incrível. Sim, a nível de alergias alimentares é mais desafiante, mas isso será um tema para um próximo episódio. Estou a brincar. Olha, mas é uma boa ideia. Bom, Ana, muito, muito obrigado mesmo. Eu aprendi bastante. Eu digo assim, com muita transparência de que a área de nutrição infantil, materno-infantil, é uma área que eu não pretendo me aventurar, porque é mesmo... Até um dia, Lucas. Até um dia, talvez. Talvez pelo destino eu vou ter que me atualizar, mas muito obrigado mesmo. Acho que é um tema super importante, a doença celíaca, embora a prevalência não seja tão elevada, é importante as coisas estarem claras, é importante ter empatia com a pessoa que tem a doença celíaca, né? De fato, deve ser bastante desafiador. E é isso. Espero que para os próximos episódios a gente possa ter você aqui de volta para falar sobre outros assuntos. Tenho certeza que vai engrandecer muito aqui o nosso podcast. Obrigado. Bom, e eu queria deixar, por fim, um lembrete novamente para o Congresso de Alimentação Vegetariana, o Legumina, que vai acontecer aqui em novembro. Podem comprar ingressos em legumina.org.